Bom dia, meninos! Vamos dar continuidade com a nossa terceira aula, certo? Então, nessa aula, nós vamos falar sobre o circuito elétrico, tá? Então, o que vem a ser circuito elétrico? É a ligação de elementos como geradores, receptores, resistores, capacitores, interruptores, feita por fios, por condutores, formando um caminho fechado que produz a corrente elétrica, certo? Então, nós vamos ver o que é cada um desses aqui. O que é um gerador, qual é o símbolo de gerador, o que é um amperímetro, um receptor que consome energia do circuito elétrico, o que são resistores, indutor, interruptor e capacitores. Então, para que servem os circuitos? Eles servem para ligar dispositivos elétricos e eletrônicos e também são responsáveis para fazer a distribuição da energia elétrica em residências, indústrias, conectando diversos dispositivos elétricos por meio de fios condutores. Então, nós temos aqui uma figura representando um circuito elétrico. Nessa figura eu tenho gerador, resistor e tenho também os dispositivos de medições, como o voltímetro e o amperímetro. Então eu tenho os elementos básicos do circuito elétrico, que são ramos, malhas e nós. Os nós são os pontos do circuito que liga dois ou mais ramos, certo? Ramos são os caminhos entre dois nós consecutivos. Então, eu tenho aqui, ó, ramos são os caminhos entre dois nós consecutivos. E tenho a malha, que é o caminho fechado formado pelos ramos de um circuito, no qual pode haver malha externa e malha interna. Então, vamos aprender sobre cada um, meninos. Eu coloquei para vocês o que é, certo? E coloquei também um exemplo, coloquei como é o símbolo. Então, por exemplo, o símbolo do resistor. Coloquei aqui para vocês. Esse aqui é o símbolo do resistor. Então, toda vez que vocês verem mais ou menos assim, isso aqui é um resistor. Um desenho mais ou menos assim é um resistor, certo? Então, o resistor é todo o elemento do circuito cuja função exclusiva é efetuar a conversão de energia elétrica em energia térmica. Então, o fenômeno de transformação de energia elétrica e térmica, ele é denominado efeito térmico ou efeito de Joule. Os geradores, eles são os elementos responsáveis por fornecer energia para o circuito elétrico. Quando ligamos terminais de um gerador aos fios condutores de um circuito, forma-se uma diferença de potencial. Os geradores têm como símbolo esta figura aqui. Eu tenho aqui chave interruptores, que se trata desta figura. Olha só, eu tenho aqui uma barrinha, um tracinho, certo? Uma barrinha e outra tracinha. As chaves, elas são dispositivos de segurança. Isso aqui, com certeza, vocês devem já ter visto na casa de vocês, né? Ou em outro lugar. Funciona como dispositivo de segurança que serve para abrir e fechar um circuito, podendo permitir ou interromper o fluxo da corrente elétrica. Então, se eu ligo a chavinha aqui, se eu aciono a chavinha, eu estou permitindo que entre corrente elétrica. E se eu vou desativar a minha chavinha, eu estou impedindo, estou interrompendo a entrada dessa corrente elétrica. Esses elementos, eles são fundamentais para qualquer circuito, certo? Eles são representados por este símbolo, como eu já mostrei para vocês. E tenho os fusíveis, que são dispositivos de segurança que interrompem a passagem da corrente elétrica nos circuitos caso exceda uma margem de segurança. Como assim? A chave, ela vai servir para desativar e ativar a entrada da corrente elétrica, certo? Já o fusível é o seguinte, alguns, né, os mais comuns, eles são produzidos com uma liga metálica de baixo ponto de fusão, ou seja, quando é atravessada por uma corrente elétrica muito grande, essa liga ela vai derreter e assim
vai interromper o circuito, certo? E temos os capacitores. Olha o símbolo do capacitor. Eles também são chamados de condensadores e são utilizados para armazenagem de carga elétrica. Esses dispositivos são capazes de reter grande quantidade de cargas, liberando rapidamente quando solicitados. Para isso, são muito utilizados em circuitos que necessitam de grande corrente elétrica. Para resolver os nossos exercícios, meninos, novamente vamos utilizar a lei de Ohm, que utilizamos a semana passada. Né? Sabe que essa lei trata-se de uma dependência entre a DDP, que é o U, certo? E o efeito intensidade da corrente elétrica, que é o Izinho, para o resistor. E agora nós vamos ver a associação dos resistores. Os resistores, eles podem ser associados basicamente em duas formas. E são essas formas que a gente vai estudar essa semana. Que é a primeira forma, quando os resistores estão em série e quando os resistores estão em paralelos. Então vamos ver primeiro a associação quando eles estão em série, tá? Eles são ligados um em seguida do outro. Olha só, meninos, os resistores. Olha só o símbolo do resistor. Lembra qual era? É esse aqui, ó. Tipo um... Então, eu tenho aqui um resistor ligado. Então, aqui está entrando corrente elétrica, certo? Eu tenho resistor 2, depois resistor 3, certo? Então, esses resistores aqui, eles estão ligados em série. Por quê? Eles estão ligados um em seguida do outro, certo? Dizemos que eles estão ligados em série, certo? Então, quando isso acontece, todos os resistores são percorridos pela mesma corrente elétrica. Então, vamos voltar aqui, que esse zinho não mudou, tá vendo? Aqui entrou uma corrente elétrica e está saindo a mesma corrente. As potências elétricas dissipadas são diretamente proporcionais às respectivas resistências. Então, meninos, aqui as minhas potências são diretamente proporcionais à resistência. A resistência equivalente, neste caso, quando os meus resistores estão em série, é igual à soma das resistências associadas. Então, se eu quero saber qual é a resistência total, eu vou somar R1 mais R2 mais R3, certo? Eu vou somar todas as minhas resistências. Já a DDP total é a soma das DDPs parciais. Então, se vocês voltarem aqui e olhar, cada um eu tenho uma DDP diretamente proporcional. E para mim saber qual é a minha DDP total, eu vou somar, certo? Potência 1 com potência 2 com potência 3, certo? Já a associação em paralelo, são vários resistores estão associados em paralelos, ou seja, quando eles são ligados pelos terminais. Aqui, meninos, eu já não tenho mais isso aqui, ó, um resistor ligado em outro resistor, ligado em um resistor. Eu não tenho mais isso, tá? Eu não tenho mais um ligado após o outro. Todos eles estão ligados aqui pelos terminais, tá vendo? Eles só estão ligados se vocês olharem aqui nos terminais. Então, entra uma corrente, aqui é uma corrente que eu chamei de I1. Aqui já é outra corrente, I2. E aqui outra corrente, I3, certo? Então, olha a diferença. E neste caso, todos os resistores estão submetidos à mesma DDP. A intensidade da corrente total é igual à soma das intensidades de corrente dos resistores associados. Então, meninos, note que neste primeiro caso, a minha corrente elétrica, ela não mudou, tá vendo? Entrou uma corrente aí, que a gente determina aqui pelo Izinho, certo? E saiu a mesma. Já neste caso, eu tenho I1, I2 e I3. Então, para me calcular a minha corrente total, eu vou somar I1 mais I2 mais I3 nesse caso, certo? O inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos das resistências associadas.
Lembra que para mim encontrar o total da resistência nos resistores em série era só somar R1 mais R2 mais R3, né? Aqui nos resistores, aqui na associação dos resistores em paralelo, eu vou fazer o inverso dessa resistência equivalente, ou seja, quando que eu tenho o inverso de um número? Quando eu tenho 1 dividido por este número, né? Quando eu troco o numerador pelo denominador. Então, essa resistência, ou seja, o inverso dessa resistência é igual à soma do inverso das resistências. Então, vai ser 1 dividido por R1 mais 1 dividido por R2 e assim por diante, tá? A DDP, deixa eu só voltar aqui para vocês e mostrar. Todos os resistores estão submetidos à mesma DDP. O que é isso, professora? Note que neste caso aqui, o U é o mesmo, tá vendo? As potências elétricas dissipadas são inversamente proporcionais às respectivas resistências.